Boa tarde a todos, cá estamos novamente no Rádio Clube de Angra. Acho que estamos no ar. Estamos bem, não? Eu hoje estou aqui muito bem acompanhado, além de ter pilotos e navegadores e um fotógrafo dentro do estúdio. Também tenho a Mena Santos a ajudar-me na técnica. Ela que daqui a bocadinho vai fazer mais um programa do que Quero Ouvir. Vai ver hoje? Pronto, então já temos isso confirmado. Boa tarde, então, sejam bem-vindos à emissão do Rádio Clube de Angra. Estamos no especial Rally número 3, referente à 24ª edição do Aleimar Rally TAC. É a 24ª edição do Rally Aleimar, este Rally TAC, porque foi a segunda prova que a Aleimar veio apoiar também nos calendários desportivos do terceiro Automóvel Clube. E hoje este especial Rally é mais especial ainda, é um exclusivo Team Aleimar, podemos dizer, isto também fruto da parceria do terceiro Automóvel Clube com o Rádio Clube de Angra, mas a verdade é que estes senhores que aqui estão têm todo o direito pleno para estar a ser entrevistados na voz da terceira, porque o palmarés deles assim o indica. Assim, da esquerda para a direita temos Luís Miguel Rego, atual campeão dos Açores de Rallys, a seguir José Janela, que é um senhor que ainda vamos aqui descobrir se ele foi mesmo campeão dos Açores de Rallys, ou se não foi, se isso se resolveu, se só venceu o campeonato, mas penso que não. Mas é um homem sebejamente conhecido também no nome dos Rallys. Navegador a estrear-se este ano em termos de campeonato dos Açores, Cristiano Queiroga, que está a acompanhar o Bruno Amaral, também ele elemento do Team Aleimar, o Cristiano aqui também com a missão de substituir, entre comas, Sancho Heiró, que ficou impossibilitado de continuar a correr. Também já vamos falar sobre isto, até porque o Cristiano tem uma carreira também ela já longa. Mas vamos começar pelo campeão. Luís, bem-vindo ao Rádio Clube de Angra. Acho que já há uns dias que não falávamos aqui. Isto tem sido difícil às vezes conciliar as várias tarefas que nos são destinadas em tempo de rallies, mas a verdade é que estamos à porta de mais uma prova. Tu estás à porta de ser pai de família, portanto temos vários assuntos para conversar, e se calhar pegava mesmo por isso. Pai de família, porque foi por influência direta que tu começaste, do teu pai, que tu começaste nos rallies. Como é que isto aconteceu? Como é que começou? É uma história que nós já ouvimos várias vezes, mas às vezes falham alguns episódios. Tu começaste a correr logo que te foi permitido por idade, e onde é que isso aconteceu? Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos que nos ouvem. Podes chegar mais ao microfone. Faz-te conta que estás a ajustar o intercomunicador. Eles agora são integrados no capacete, mas faz-te conta que é dos antigos, que caíam às vezes. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui convosco e podemos partilhar essas histórias todos deste desporto que tanto gostamos. Sim, os rallies, os automóveis já... Estou ligado aos automóveis desde que me lembro, desde que nasci, né? A minha mãe, então, de brincadeira, dizia que faltava para aí 2-3 meses para nascer, e ela andava a testar o carro com o meu pai nas 7 cidades, portanto era um bocadinho difícil quando nascesse não gostar de automóveis. Também estás a reconhecer e tens aí uma criança que vem a caminho. Mas os tempos são outros, já não há as coisas são mais fáceis. Já não é tão fácil assim. Mas sim, eu desde que me lembro que gosto de automóveis e gosto de rallies, claro que as referências mais antigas que tenho aqui dos campeonatos, daquela fase, ainda falavam nisso aqui com Janela, 2004, aqueles campeonatos aqui disputados aqui ao rubro, com o Pérez, com o Gustavo, com o Horácio. Muitas viaturas do então agrupamento de produção, e campeonatos extremamente bem preparados. Certo, é a minha infância, aquilo que eu me lembro e que acompanhei de perto, e se calhar foi esses campeonatos, essa disputa, onde o meu pai também corria e também ele estava inserido, que acho que aguçou mais ainda o apetite e que fez com que eu decidisse, não, é isso que eu quero fazer quando tiver 18 anos, se me permitirem. O que é facto é que eu com 7, 8 anos já começava a ser um perigo, o género, o meu pai tinha os carros parados em casa, eu já entrava, já queria começar a mexer nas mudanças para o carro a trabalhar, e ele disse, bem, é melhor começar a ensinar, não vá um dia ele faz alguma asneira, menos sabe o que é que está fazendo. E foi assim, aos 7 anos comecei a conduzir, comecei a treinar em terra com a Ford Fiesta dos anos 90, por volta dos 9 anos, e fiz a minha primeira corrida a sério, autocross, organizado por Rui Ferreira, aos 11 anos de idade. Portanto, posso dizer que comecei cedo, não nos kartings como normalmente todos os miúdos começam, porque nós nos Açores infelizmente não temos um cartódromo e não temos nada para a malta nova se poder iniciar. O que havia era exatamente isso, era o autocross. Fiz o meu percurso por aí, o autocross até mais tarde se abrir as rampas, em terra também elas, até fazer 18 anos e poder tirar a carta e começar a fazer rallies, onde o meu primeiro rally disputado foi no continente, por acaso, foi no Rally de Mortágua, estava eu a estudar, lembro-me como se fosse hoje, porque quer nas pistas, quer nas rampas, a velocidade em si não era muito, ou seja, eram pistas relativamente lentas, e eu lembro perfeitamente que para um rally nunca tinha dado mais que 140, e disse, bem, eu tenho que experimentar de alguma maneira. Eu estava na autoestrada até
Mortágua, foi a primeira vez que num carro... Chegaste à velocidade que, sim, tipo, possivelmente poderias atingir os troços. Exatamente. Então é aí que começamos a descobrir um bocadinho o que era os rallies e o menos rallies a sério a conduzir. Eu fiz esse rally na altura com o Justino Reis, foi o meu primeiro navegador na altura. Se bem que a primeira experiência de todas com o navegador tinha sido numa rampa, ainda com 14, 15 anos, com o Sancheró, em que o Sancho é que trazia o carro nas ligações até o início do troço, porque não podia conduzir. Foi a primeira experiência, mas nas corridas depois o Justino. E pronto, e depois daí, a partir de 2009, integro o time Alemar, tinha 18 anos, até o dia 2. Portanto, a minha carreira e toda a minha formação, se assim se pode dizer, devo ao time Alemar, porque ele é que me permitiu hoje poder dizer que sou 3 vezes. Aliás, já o teu pai corria com as cores da Alemar. Sim, o meu pai já corria. Sim, o meu pai durante muitos anos fazia apenas uma prova, que era o Sata Rally Açores, apoiado pelo time Alemar, e só a partir de 2004... O primeiro Evo 8 que correu em Portugal foi pelas mãos do teu pai. E o MR também. E o MR também. Ele é que estreou os dois. E a partir de 2004, em que ele 2004 tem um resultado curioso que eu digo ainda hoje, que é aquele que ainda não consegui, que ele tem, que eu ainda não consegui lá chegar, que é um segundo lugar geral no Açores Rally, ou no Sata Rally Açores. E ele corre em 2004, a época que é das primeiras épocas completas que ele faz, com o Score Cosworth, famoso Score Cosworth 43-43BE, que muita gente o conhece, e que foi campeão de VSH, e depois nos anos seguintes passou para o Mitsubishi, disputou alguns campeonatos até eu fazer 18 anos. Então o pacto era esse, e quando fizesse 18 anos ele parava para ver, começavas tudo. Exatamente, e foi isso que aconteceu desde 2008. Essa carreira foi evoluindo da melhor maneira e já lá vão uns quantos títulos. Sim, é verdade. Felizmente conseguimos 3 títulos absolutos, vários vice-campeonatos, alguns também títulos de júnior, que também tivemos aqui, campeões de júniores, portanto vários pódios. Posso dizer que, olhando para trás, sinto-me realizado e sinto-me feliz pelo trabalho que desenvolvemos. Para lá desta parceria natural que existe deste patrocinador Alemar, que é o teu, mas que conjuntamente patrocina uma data de provas nos Açores, já as patrocinou quase todas, é de facto fulcral que as empresas continuem a apoiar os rallies, ou que as empresas comecem a apoiar de outra forma os rallies. É sempre uma dificuldade para as organizações terem apoio e suporte financeiro para pôr na estrada, por mais caras ou não que as provas sejam. Sim, nesse caso a fábrica Tabaco Estrela, o time Alemar, tem um compromisso para com o desporto automóvel já de muitos anos. Acho que é um parceiro fundamental no automobilismo e é quem permite com que o mesmo venha a evoluir a todos esses anos, e sim, é muito bom. É difícil às vezes de conseguirmos demonstrar a projeção e o impacto que o desporto automóvel realmente tem nas regiões onde passamos, mas o que é facto é que tem, e é bastante. Às vezes parece que temos medo de falar sobre isso e de demonstrar isso, mas o que é facto é que é um desporto em que gera muito. E, por exemplo, aqui na Terceira, essa semana, estamos uma semana a dormir, a comer, a circular, gastar combustível, alugar de carros, viajamos. Portanto, é um desporto que por si só é reconhecido como que as pessoas têm alguma disponibilidade financeira. Olha, só do norte do país temos aqui 3 que chegaram esta semana. E efetivamente até se pode dizer que é tipo quase quase turismo. É um nicho. Mas que gasta, porque nós temos o turismo de campismo, temos vários tipos de turismo de rally. Mas esse gasta, efetivamente. Para lá dos espectadores, que isso ainda temos mais essa, que são as pessoas que circulam dentro das ilhas. Mas é um desporto que realmente movimenta bastante e que tem uma projeção grande a nível promocional e que merece ser mais apoiado. Antes de passarmos aos homens das bacas do lado direito, a quem eu faço a minha referência, tenho um respeito imenso por esta gente que desempenha uma tarefa que é de facto primordial e muito difícil por vezes. Vamos ali para a Vila das Capelas falar com o Bruno Amaral, ele que já tem uma carreira, já há uns anos que começou a sua carreira, Bruno, mas esta inserção no time Alemar começou o ano passado e tem para já dado bons frutos em termos de classificações, mas acima de tudo no ganho de experiência que te permitiu, porque estás a disputar as provas todas, que era uma coisa que tu não fazias anteriormente e com meios diferentes, logicamente. Exatamente. Muito boa tarde para todos, para os ouvintes, e dou os parabéns aqui à rádio. Eu comecei em 2007 a fazer rallies e entretanto tive parado 8 bons, tive muitos anos parado porque eu venho das motas, por isso não consegui correr nos carros tão cedo. E já foste jogador da bola também. E já fui jogador da bola, entretanto também joguei futebol durante muitos anos e sempre acompanhei os rallies
e hoje em dia está inserido no time Alemar, é quase como concretizar um sonho. E não sei, mas até me sinto profissional a correr nessa grande equipa. O processo de adaptação a uma viatura de uma categoria diferente ao que estavas habituado anteriormente, começaste nas 2 rodas motoristas, tiveste um Mitsubishi durante alguns anos, mas também com participações que foram mais ou menos flutuantes. Já estás completamente à vontade com o Ford Fiesta R5, que por acaso é um carro que até já foi campeão aqui pelas mãos do Luís. Não, ainda não estou 100% à vontade, porque o carro exige muito. Andar depressa com aquele carro é fácil, mas andar muito depressa não é fácil. E correr algum risco, pode ir tocar alguma participação em alguma prova, por isso temos que ter sempre os pés bem assentos na terra. E nesse momento eu sempre a subir um degrau de cada vez, que é assim que me chamo. Pá, e tenho sentido cada vez mais à vontade, eu tenho sentido que estou sempre a melhorar e espero nesse rally fazer melhor que o que fiz o ano passado e andar sempre com esse objetivo de fazer sempre melhor que o que fiz antes, para correr tudo com segurança. Isso implica sempre testes e o maior tempo possível ao volante, só que a chatice é que aqueles carros, cada vez que se põem a trabalhar, gasta-se um bocadinho de dinheiro. Exatamente, a pessoa para evoluir naqueles carros tem tudo a ver com quilómetros. E lógico que não é possível fazer os quilómetros que a gente desejava para conseguir evoluir, mas pronto, vamos fazendo aquilo que podemos para continuar a evoluir. Lógico que eu gostava de fazer 200 km antes de um rally, mas não é muito possível, por isso temos que ir gerindo uma coisa e outra. Muito bem, vamos pegar mesmo na dica dos quilómetros. Há aqui um homem à minha frente que costuma fazer muitos quilómetros de bicicleta e a correr, ele anda por montes e vales, mas também faz rallies e todo o terreno. Zé Janela, é um gosto ver-te de regresso à terceira, 20 anos depois. Vamos já esclarecer aquela situação. Há 20 anos tu ganhaste o Campeonato dos Açores de Rallies, mas não foste campeão. Não foi considerado campeão porque só em 2004, devido ao erro que a Federação tinha cometido no ano anterior comigo, porque tinham instituído só ser um açoriano. Tinha que ser um residente nos Açores. Exatamente. Então eles pegaram em 2004, corrigir essa lacuna e só a partir daí, mas eu mentalmente no meu ego fui campeão. Foste campeão. Aliás, já no ano anterior tinha havido a mesma situação com o FIFE, que também navegou o Gustavo Louro, e aliás isto passou-se com o Gustavo Louro em 2003, mas vocês ganharam quase todas as provas do campeonato. Exato. E depois no fim foi a taça de campeão. A taça de campeão. Eu na altura não fiquei nada aborrecido porque eu. Ganhaste o campeonato, a verdade é essa. No meu ego, e és rapaz para ter lá uma data de taças em casa? Não tenho muitas, fui oferecendo. Não sou muito saudosista, dado a guardar taças, porque senão também tinha que ter lá uns armários. É verdade, também já me ofereceste uma taça, é verdade. Obrigado. Eu tenho o hábito de oferecer no fim das corridas à equipa, àqueles elementos que eu considero que destacam-se no fim de semana. Eu geralmente tenho a simpatia de oferecer um prémio, porque para mim basta-me sentir a alegria do piloto, a alegria da equipa em ter tido um excelente resultado e atingido os objetivos, para eu ficar também bem. Mas também, caso contrário, a prateleira tinha que ser grande. Muito grande. Se eu estivesse lá, tinha que ser muito grande, e eu não quero estragar os móveis, nem tenho muitos móveis, por isso. Zé, isto foi tudo, aconteceu tudo muito depressa, e já sei que o Luís na segunda-feira viu, preciso arranjar um navegador, porque era o Hugo Magalhães que estava inscrito para fazer a prova com ele, o Hugo adoeceu, em substituição. E tu que já vinhas ali, estavas descansado, ias para o trabalho, tinhas tido um fim de semana de competição que correu muito bem. Exatamente. E de repente aqui o Luís manda-me uma mensagem a dizer que precisava falar comigo, e eu fiquei logo desconfiado. Depois de me ligar, mandar uma mensagem a esta hora, o que é que se passa aqui? Como é que foi agora reviveres um bocadinho, recordares, se calhar passaste em zonas, se te lembravas ou não, isso aí já... São 20 anos. São 20 anos de diferença. Eu era muito criança quando passei aqui, não tenho memória dessa. Estás em melhor forma agora do que há 20 anos? Diz? Estás em melhor forma do que há 20 anos? Muito melhor forma. Isso tenho a certeza absoluta, que estou muito mais capaz, porque a experiência também de mais 20 anos na competição automóvel é fundamental, e tenho a certeza que neste momento estou muito melhor e com muita mais coragem. Como é que foi até agora integrarem aí a interação entre vocês os dois? Como é que está a correr? Ele é que devia dizer isso. Sim. Ele vai ter que maturar. Não vai ser fácil para ele. Pelo menos sentir outro navegador, outra voz, quando ao fim de tanto tempo que o Jorge Henriques, a ouvir o tom de voz do Jorge Henriques e toda a sincronia que eles tinham os dois juntos, mas eu penso que vou conseguir colmatar e minimizar ao máximo
estou a evoluir e o que eu costumo dizer, eu sexta e sábado vou ser completamente outro, por isso tenho a certeza, vou quase falar a Jorge Henriques. Vamos ver isso. Outro dos nossos convidados é o Cristiano Queiroga, ele que se estreou no Campeonato dos Açores de Rallys, pelo menos fazendo parte de uma equipa açoriana no recente Alemar Rally, na ilha de São Miguel. Veio, como já dissemos, substituir o Sancheiro. Já agora fica um abraço para o Sancho e os desejos de melhoras rápidas. Ele teve um acidente de viação de bicicleta e teve lesões complicadas, mas já trocamos umas mensagens e sei que as coisas estão pelo menos a correr bem. Cristiano, como aconteceu depressa ou foi? Não foi assim de uma segunda-feira para uma sexta como aconteceu com o Zé? Boa tarde, obrigado. Já agora dei uma oportunidade de agradecer o convite. Não foi assim. Eu por acaso já conheço o Bruno há alguns anos. Uma questão de amizade também vamos mantendo o contacto e até quando venho mais a São Miguel ou ver o rally, eu assim estou sempre, ele está sempre disponível também para nos ajudar em termos de alojamento e isso tudo, e estamos sempre... E oferece uma francesinha lá às vezes. E oferece uma francesinha, exatamente, uma receita de lá. E que, pronto, mas já tínhamos uma altura, penso que há 7 ou 8 anos atrás tínhamos estado na zona da Alvoreira, um Mitsubishi, que ele na altura foi lá, tinha lá a assistência do carro, penso que era com o Francisco, a PV Racing, e tinham feito o carro outra vez de novo, a parte da mecânica e isso tudo, e então pediam a ver se eu podia dar lá um saltinho à Bobreira para testar com ele. A partir daí, depois da situação infelizmente que aconteceu com o Sancho, acabou por... eu estava um bocadinho parado, tinha andado com o João Vinha e tinha-lhe dito a ele no final do ano passado que não ia fazer mais nada tão cedo, porque a minha vida profissional também não permite que aconteça. No entanto, pronto, foi muito persuasivo e acabei por dar aqui um saltinho e fazer em maio o primeiro rally com uma equipa açoriana que eu já tinha estado para aqui fazer. Exatamente. Correu bem a primeira experiência, vocês entenderam-se? Sim, correu bem, pelo menos. O Bruno é um rapaz bem disposto, portanto a coisa à partida... Sempre com um sorriso rasgado, mesmo que esteja chateado, está a sorrir. Não, é o mais fácil para os fotógrafos, é o Bruno. Exatamente. Cristiano, deves ser rapaz mais ou menos para a minha idade, mas já tens uma carreira longa, podemos assim considerar, já andaste com diversos pilotos. Eu lembro-me, salvo erro, tu andaste com o Max Machado dos Santos, navegaste? Foi a primeira vez que vim aos Açores, foi no primeiro ano do Troféu 206, em 2003. Há 20 anos, estás a ver, coincidências? Há 20 anos, é verdade. Parece que foi há um mês ou dois, ou há um ano. Sim, eu comecei a minha carreira, que não se chama carreira, porque no fundo eu também não levo isto muito Foste sempre fazendo rallies quando foi possível. Exatamente, fiz 2 campeonatos, no início fiz 2 campeonatos com o Joaquim Jorge nos clássicos, na altura que fomos campeões em 2000. Quando os clássicos eram mesmo clássicos a sério, 2001. Ainda não tinham eletrónica. Não tinham, e era um carro brutal, aquele motor BDA, o carro era fantástico. Onde vocês se degladiavam ali com o Porsche do Fernando Silva, havia grandes lutas. Exatamente, fizemos ali 2000, 2001 quando fomos campeões, em 2002 fizemos meia dúzia de provas, não fizemos o campeonato todo, e depois em 2003 surgiu a oportunidade de andar com o Max. Para ele 3 ou 4 anos depois fiz o Troféu Faste Bravo, organizado pelo Jorge Pinto, a navegar, onde fui campeão com Orlando Duarte, e depois também a conduzir. Tinha um carro que tinha adquirido a Faste Bravo na altura. Depois surgiu a oportunidade de andar com o João Vinha e com outros pilotos esporadicamente. Com o João Vinha cheguei a fazer um ou outro campeonato, não na totalidade, porque pronto, nem a minha vida nem a vida dele permitiam isso. No entanto, pronto, dava sempre para matar o bichinho, nunca numa forma, obviamente que a gente encara sempre as coisas de uma forma o mais profissional possível, não é? Exato. E com o Bruno é igual, mesmo que a gente seja aqui, é um campeonato que ele está a fazer. Exatamente. A gente tem que encarar isso dessa forma, mas no fundo eu também não levo isto como a minha vida principal, nem pode ser, porque infelizmente não tenho tempo para isso. Gostava de ter. Nós daqui a bocadinho vamos ao Parque de Assistência. A Mina já me está aqui a dar sinal, temos que ir às compras. Mas antes queria-te só perguntar com que impressão é que tu ficaste? Depois, em São Miguel, naturalmente, que já terias uma ideia do que eram as classificativas, porque já lá correste. Sim. Destes troços da terceira e depois de vocês terem feito o reconhecimento, já tinhas alguma ideia já pré-concebida? Como é que viste as classificativas? Eu já tinha visto imagens e normalmente, como acompanho muito os rallies e tudo o que é dos campeonatos, tanto dos Açores como da Madeira, como no continente e mesmo os internacionais, já tinha
dado pelo menos, tinha a impressão do que eram os troços aqui, as classificativas aqui na terceira. Há aqui zonas que são mais complicadas, as zonas sujas, por causa do movimento, da movimentação das vacas. Sabem onde é que eles tudo. passaram? Exatamente, mas acho muito interessante. Hoje passamos lá e acho muito, muito interessante. E há ali um ou outro troço assim, com zonas mais rápidas, eu gosto muito dessas zonas. Antes de irmos ao Parque da Assistência, aqui uma referência que me foi trazida em off pelo Luís Rega, é que no Alto Crest até se lavou a estrada. Só para vocês verem a dedicação que esta gente tem para com os ralis, na zona da festa que vai regressar este ano e podemos dizer que os pilotos, as equipas vão passar por 3 vezes naquela zona do salto do Alto Crest, que mais do que o salto, que poderá ser espetacular ou não mediante a abordagem que cada piloto faça, é de facto um momento de festa e de grande reunião. Já vamos falar também um bocadinho sobre isso, mas antes disso vou pedir aqui à Amanda que me leve ali ao Parque de Assistência, ali perto do TAC, e ver o que é que temos de compromissos publicitários. 24º Aleimar Rally TAC. Volta às estradas dias 7 e 8 de julho. O Rádio Clube de Angra vai estar presente com entrevistas e transmissões em direto. O 24º Aleimar Rally TAC no RCA tem o apoio das seguintes marcas e empresas: Wine Expert, Terauto, Laboratório Brume e Freitas, Casa Peixoto, Predimed, Transvier Correia, Mega Loja Borja Reis, Aliança Café e Hostel, Famus Angra, Jorge Fonseca Auto, Eletro Requetim, Sound Store e Azores Hotel. 24º Aleimar Rally TAC é no RCA. Especial Rally número 3, é já daqui a 2 dias que o 24º Aleimar Rally TAC vai para a estrada. Nós vamos recordar aqui rapidamente, deixem-me tirar os óculos senão não vejo nada ao perto. Vamos recordar rapidamente o que é que os concorrentes vão cumprir já na sexta-feira, a partir das 20 horas, a primeira passagem pelo troço dos Altares, 5 km e 900 metros, e era precisamente sobre isso que estávamos aqui a falar em off. Aliás, os nossos convidados estavam a ver precisamente vídeos do Alto Crest, vamos falar um bocadinho sobre isso. P2, na sexta-feira, a partir das 20h20, 6 km 590 metros da Semana Cultural dos Biscoitos, é o regresso à zona balnear dos Biscoitos, à zona espetáculo que ali se faz no Passeio das Vinhas do Mar, é assim que se chama aquela nova via da freguesia dos Biscoitos. No sábado o rally vai arrancar pelas 10h30 em termos de classificativas, a primeira passagem por Casa da Ribeira, PE3 é às 10h30, 6 km 450 metros, que se vão repetir depois na PE5 ao meio-dia. Pelo meio ficam 4 bicas, primeira passagem às 11 horas, são 9 km e 300, e a segunda passagem, a PE6, a partir das 12h30. Depois intervalo para o almoço, os carros vêm a Angra, assistência e o reagrupamento necessário para que depois seguindem as equipas às 4 classificativas que vão decidir a classificação deste 24º Aleimar Rally TAC. Zona de lazer das 12, primeira passagem às 15 horas e 5 minutos, 9 km 120 metros. Raminho Altares também primeira passagem às 15h45, este é o mais extenso troço do rally, 10.690 metros. Depois, segundo as passagens respectivas, zona de lazer das 12 às 16h45, Raminho Altares, segunda passagem às 17h25. A chegada do rally está prevista para as 18h30 na Praça Velha, que novamente recebe a festa de encerramento e a comemoração dos vencedores deste Aleimar Rally TAC, o 24º, patrocinado pela Fábrica de Tabaco Estrela e organizado pelo 3º Automóvel Clube. Voltamos então aqui ao estúdio, aos nossos convidados. Estávamos a falar de Alto Crest. De todos que aqui estão, o Luís foi o único que passou lá. És o único que já passou naquele salto dos altares e naquela iniciativa promovida pelo Filipe Moura, que, como referíamos há pouco, está a ser limpinha, tudo preparado para que novamente o público ali se junte em grande número para ver passar os carros. Conta-nos como é que são as coisas no Alto Crest, como se explicasses aqui ao Zé, ao Cristiano e ao Bruno, que nunca passaram lá. Olha, antes de mais nada, como a gente falava há bocadinho, manda um abraço ao Filipe pelo trabalho e pela paixão que ele tem por esse desporto e a dedicação, porque ele levou o que a gente encontrou hoje nos reconhecimentos, veio de vassoura na mão a limpar a estrada para que ficasse tudo impecável. Um abraço a ele. O Alto Crest realmente é um momento marcante e um ponto alto, digamos assim, dos rallies na terceira, que foi criado pelo Filipe. Realmente é uma festa que ali se vive, né? Para nós também, ao passar lá, também não nos esconde que existe sempre aqui uma emoção grande, diferente de ver aquela gente toda. Sim, o que é que vamos encontrar, né? Sabemos que temos ali aquela gente toda a ver. E até porque é um salto, pode-se fazer um bonito ou não. É assim, aqui isso é como se há um pau de 2 bicos. Exatamente. Em condições normais, pronto, fazes bem, o carro salta bem, mas é um impacto grande sempre, que pode danificar alguma coisa no carro.
como aqui o Janela diz, quando lá chegar vais saber o que é que has de fazer. Quando tem alguma dúvida, o que é que tu achas de devo fazer aqui? Quando lá chegares vais saber o que é que tens que fazer. Portanto, independentemente já tens passado lá algumas sim, vezes. Quando chegares lá é que percebes. sim, lá no momento, se te sentes bem, se te sentes confiante, se tudo vem correr bem, tu vais decidir como é que deves passar, mas sim, pelo que vimos nos últimos anos, é uma parte bastante bonita em que os carros descolam às 4 rodas e pronto, e já há ali bastante emoção e as pessoas gostam bastante de ver-nos passar. Zé, o nosso fotógrafo de serviço que aqui está connosco, o Ricardo Oliveira, já agora, Ricardo. tu se calhar ainda vais falar ali aqui um minutinho Acho connosco. que sim, era de aproveitar. Não é? Luís, importas trocar só aí. Não, ele vai aqui ao meio. minutinho? Não, vai aqui, Ricardo. Zé, mas referia precisamente isso. O Ricardo há bocadinho disse aqui que é o efeito FAF um bocadinho dos ralis. Juntar a paixão pelos ralis também com a festa que se faz à volta. Claro, o rally tem sempre Às uma vezes há festa. gente que adormece, mas FAF também são mais horas. Sim, mas adormece-me a os níveis de álcool, faz a sonolência. Mas os rallies é isso mesmo, é adrenalina pura, é festa, é o ambiente, é partilha de momentos únicos que nem o futebol tem, e por isso é que o automobilismo é o desporto rei. Tem tantos adeptos Ao contrário espalhados. do que se pensa, o automobilismo é que é o desporto rei. Não estão todos E eu contados. sou como o Bruno, também já fui jogador profissional. Exatamente. Ricardo Oliveira, fotógrafo nortenho, estás aqui em trabalho para fotografar este Alemar Rally TAC. Tu já estiveste na terceira a fotografar? Não. É a primeira vez, é a primeira vez. Mas São Miguel no em sábado São já Miguel? foi a primeira vez, já fiz o Rally do Pico também. Também? 2 ou 3, não me recordo. Mas a terceira é a primeira vez. Já estiveste a estudar o percurso? Fiz parte dele. Sim. Ainda faltam precisamente tirar a zona que estavam aqui a falar dos halteres. E que estavas a querer saber, tinhas a tua teoria de que o que é melhor fotografar? A primeira passagem de um salto ou a segunda? Pois, isso é como estás aqui a falar há um bocado. Vamos transpor isto para o conforto e explicar ponto- mais ou menos o que é que pode acontecer. Pois, no ponto de vista do fotógrafo, a primeira é sempre garantida. Quer dizer, se houver algum azar, o piloto não passa lá. Mas há sempre aquela coisa de ter a fotografia da zona. Pá, ir a primeira passagem é sempre mais certo. Eu estava a contar a história que muitas vezes em FAF, com furo, com salto FAF, acabámos, só optarmos por ir à segunda passagem. Pá, pode haver o azar daquele piloto para quem queremos fazer a fotografia, não passa na segunda, para algum azar mecânico, algum acidente. E então optámos sempre pela primeira passagem por questões de garantir a fotografia. Exato. Há sempre aquela azar às vezes que na segunda salta mais ou deu mais espetáculo e na primeira até não. Pá, mas é um risco que temos que sempre ter a opção A, a opção B, temos que escolher. No Conforto já apanhaste alguns daqueles trambolhões que de vez em quando acontecem lá? Curiosamente já, mas ainda não era fotógrafo profissional. Eu já vejo rallies também, é de família, é um vício de família, da parte desde o meu avô até o meu pai. E íamos sempre ao Conforto e cheguei a ver lá alguns trambolhões. Relativamente há coisa de 10 anos que sou fotógrafo profissional, curiosamente não apanhei lá nenhum. Já houve, mas não estava lá. Nessa carreira houve um ponto alto, penso que foi o ano passado, tu ganhaste um prémio internacional. Sim. Que foi ainda por cima escolhido pelos adeptos, esses tais milhões de adeptos dos Exato, rallies, foi uma votação foi. online internacional e que te permitiu ganhar de facto uma distinção. Sim, tive um pouco a sorte, como eu costumo dizer, ter ganho a foto do ano do Campeonato Europeu de Rallies do ano passado, da Equipe 2022. Curiosamente, com uma foto de Ricardo Teodósio, De um piloto em FAF, português, em neste FAF, caso na exatamente. passagem da Água do Seixoso. Foi uma fotografia bonita entre outras ou houve uma seleção cuidada tua para apanhares aquela? O que é que aquela fotografia tinha de especial? E é fácil, quem nos estiver a ouvir vai à net, pesquisa Ricardo Oliveira, fotografia Ricardo Teodósio e percebe logo que é uma bonita fotografia. O que é que aquela imagem tem de especial? Aquilo no fundo eu acho que tem mais sentimento para mim do que acho que possa transmitir ao público. Eu posso explicar porquê. É uma zona mítica dos rallies dos anos 90, Rally Portugal. Pá, há inúmeras fotos daquilo cheio de gente. Foi um troço construído de raiz, não é? Sim, exatamente. Ou pelo menos parcialmente construído de A raiz. parte da passagem de água foi completamente construída na altura para salvar os carros. Exatamente, aquilo tinha, na altura tinha a opção pela esquerda de perdia-se mais tempo. Porque era muita Já não água, desocupava. era muita água. E eu, curiosamente, ano passado no Serras FAF, já no ano anterior, em 2021, salvo erro, tinham passado os carros, mas eu não optei por aquele sítio. Aliás, um colaborador meu foi lá e eu fui para outra zona. E o ano passado, curiosamente, queria fotografar aquela zona. Pelo mítico que era. Calhou do Ricardo Teodósio fazer uma passagem espetacular. Consegui Que é uma captar- coisa que ele de vez em quando faz. de vez em quando ele costuma fazer uma passagem boa. O resto são fracas, não é? E consegui captar aquele momento exato, que eu acho que a essência da foto está na água a sair pelos respiradores do E há um capô equilíbrio grande da fotografia, não é? Sim. No fundo, pronto, juntar um bocado da arte à sorte, e que tudo ajuda no fundo, mas acho que me correu bem. E tive essa sorte no fim do ano, pelos fãs, como dizias e bem, os votos são sempre pelos fãs, terem optado por aquela foto. Pronto, também votei na tua.
tua fotografia. Ricardo, muito obrigado por esta presença. Vamos ver aí pelo Rally. Boa estadia na terceira e que vais ver que vais ficar freguês. Espero que sim, já toda a gente me disse. Obrigado. Zé, estávamos precisamente a falar disso, dos adeptos dos rallies e dos rallies, do desporto motorizado de um modo geral. Tu vives quase diariamente não, mas preparas-te ao longo do ano para 2 campeonatos em simultâneo. Neste caso estás a disputar agora 2. O todo terreno também é uma coisa com uma dimensão forte, muito grande, muito forte, não só no preço forte dos carros. Isso aí então nem se fala. Eu dava para 3 R5s. Exatamente. Mas é bastante forte também o todo terreno, principalmente os adeptos das motas, e agora com a loucura dos SSBs. Vais a qualquer prova no Nacional e vês que aquilo realmente arrasta multidões. Então a prova mítica de Porto Alegre é incomparável. Que calha-se sempre no mesmo fim de semana do Rally nos Açores. Exatamente. É sempre uma chatice para ele. Por isso, este ano não calha, pronto, olha, já foi qualquer adepto dos rallies que não tenha ainda presenciado uma prova todo terreno, que apareça em Porto Alegre, porque efetivamente ali delicia-se com os melhores carros, são os WRC do TT. E são espetaculares, é só visto ao vivo que realmente os carros são fantásticos. Faz muita diferença correr no fim de semana na Ford para o truck e depois de repente saltar para um carro de rally um bocadinho, uns centímetros abaixo? Eu estou habituado a mudar o chip de um momento para o outro. Por isso não sinto grande diferença. Não sinto grande diferença a nível, claro que a nível de carros sinto a diferença toda, mas a nível de atitude e de comportamento é sempre a mesma, seja no carro TT ou no carro de rallies. Vou sempre com o objetivo de dar o meu melhor e proporcionar ao piloto as melhores condições e transmitir-lhe as melhores sensações para ele desenvolver aquilo que sabe fazer bem, que é guiar. Muito bem, Cristiano Queiroga, tens a noção de que caíste aqui numa terra em que as pessoas são ainda mais malucas por rallies, ou tão malucas por rallies como acontece lá pelo norte do país? Já te apercebeste? Já me apercebi disso. já me apercebi disso. O Bruno já me tinha falado, mas realmente vocês são uns apaixonados por este um aperitivo. Vocês estiveram lá ontem em Calcul Drive, tinham umas pessoas a ver, mas isso depois no dia agora no desenrolar e no desenvolvimento da prova e no final também já. Até porque curiosamente na sexta-feira, para lá daquela primeira passagem no Altars Crest, numa versão reduzida do troço dos altares, depois há a passagem na zona balnear dos Biscoitos, que ainda por cima está incluída no início de uma semana de festas nos Biscoitos, da Semana Cultural dos Biscoitos. Portanto, aquilo é o arranque. Que é muito normal. É muito normal. Isto saímos das São Joanas outro dia, agora temos que entrar na Semana Cultural dos Biscoitos. Portanto, e depois fazemos análise, é uma chatice. Como é que tu viste esta realidade diferente do Campeonato dos Açores de Rallys, ainda por cima integrado numa equipa com meios se calhar também diferentes do que tinhas feito da última vez que estiveste a correr em São Miguel? Notaste, ainda por cima, se não estavas a correr regularmente, foi bom assim cair-te nas mãos um projeto assim com esta ambição? Foi e de todo modo nunca pensei que realmente fosse assim desta forma e com esta magnitude, entre aspas, como é aqui nos Açores, aqui nas Ilhas dos Açores, seja na Terceira, seja em São Miguel, e da forma que a equipa também trabalha bem a imagem neste caso a Alimar, e da forma profissional que toda a gente trabalha e que tem o cuidado de saber em todos os pontos, todos os dias saber o que é que está a fazer e da forma que está a fazer. Está tudo calendarizado, está tudo marcado, não há grandes imprevistos. Desde terça ou quarta-feira até domingo ou até sábado ao final do dia sabemos que temos sempre coisas a fazer e a planear e para tudo correr dentro dos conformes. É uma marca que trabalha bem isso. Isso também tem sido uma diferença, Bruno, relativamente às tuas experiências anteriores nos rallies, desde esta integração no time Alimar, contando também com a estrutura de mecânicos, etc. Ou seja, as coisas são feitas mesmo à séria. Sim. Que não fossem antes, não é? Mas agora há uma obrigação de cumprir as coisas de uma maneira diferente? Sim, é completamente diferente. A dimensão da marca só por si falam, e nós temos que cumprir enormes requisitos, e a verdade é que além de cumprir os requisitos nós também temos material para cumprir os requisitos, e por isso temos sempre uma estratégia feita e já montada antecipadamente para saber tudo o que é que temos que fazer e quando. Isto agora, a temporada de asfalto começa com este rally, depois vocês vão a Santa Maria, depois regressam à Terceira. É importante vir 2 vezes à Terceira e se calhar em setembro já ter outra rodagem e outra à vontade? Sim, é importantíssimo vir à Terceira, por uma razão muito simples. Eu, por exemplo, tive cá nas marchas das São Joaninhas, acompanhar a minha filha que foi numa marcha.
E, Aquele telefonema que fiz há bocadinho foi para entregar a minha roupa porque não vou marchar a São Jorge porque há o rally. e a pura da verdade é que eu costumo dizer é mesmo que os Açores têm 8 ilhas e um parque de diversões e não há nenhuma festa que a dimensão das São Joaninhas nem São Miguel, que tem muito mais população. Quem está cá nas São Joaninhas pensa que a terceira tem mais população que São Miguel, e os ralis é igual. Os ralis, o pessoal cá vive muito os ralis. Isso para dizer porquê? Porque eu nunca fui tão abordado na minha vida como foi há uma semana atrás aqui nas São Joaninhas, por ser piloto As de pessoas Malemar. conheciam-te dos ralis As pessoas conheciam-me tudo ao lado, e chegavam a gostar onde chegava tudo ao sítio, e era abordado pelas pessoas como Bruno Amaral, piloto do time alemão, piloto de ralis. Oh Luís, tu já te habituaste a isso, já passaram uns anos. Ainda existe o fator surpresa? Deixa-me ver se eu te consigo explicar bem esta pergunta. Tu já foste campeão dos Açores por 3 vezes, já fizeste provas fora dos Açores, já toda a gente te conhece, o teu pai já foi piloto, mas ainda existe de vez em quando aparecer-te uma pessoa que não faz a mínima ideia quem é o Luís Miguel Rego e o que é o time Alemar. Sim. Em que contexto é que isso acontece? Ainda bem que isso acontece. Ainda bem, sim, para ser uma novidade, e se calhar cativas mais um adepto. Não, sim, não, ainda bem que acontece, porque também é importante a gente voltar à terra. Há dias... Aliás, houve ontem 2 ou 3 pessoas que ficaram convencidas, iam meio para dentro dos carros, mas quando saíram disseram: pá, isto afinal é bom, pode-se andar outra vez. Não, é claro que num meio mais pequeno, por exemplo, em São Miguel isso não acontece tão. Em São Miguel, não sei se é porque se a gente tem um maior contacto mais vezes com as pessoas, mas eu sinto mais esse carinho, como o Bruno fala, e a abordagem das pessoas em querer estar connosco, ou querer tirar uma fotografia, ou querer falar um bocadinho connosco fora de São Miguel do que realmente em São Miguel. E isso pode ser um sinal de... Não é dizendo que em São Miguel não se gosta de corridas, nem pensar nisso, gosta sim, mas vive-se de uma forma muito mais intensa e mais apaixonada os ralis fora. E para mim há 2 ilhas onde isso é muito forte, que é a Terceira e Santa Maria. E Santa Maria, mais do que tudo, o que é impressionante é as crianças, e isso vem de pequenino em Santa Maria. Eu lembro-me, e já fizeste, Miguel, também sabes, e já do alto do meu pai, tu vens nos reconhecimentos e tem os miúdos com cadernos, com canetas, a bater nos folha cadernos branca, para tu folha parares, branca para... e eles têm nos cadernos marcado o número 1, o nome dos pilotos, para tu assinares e é uma fotografia. É único, quer dizer, tu, além de sentires-te especial, também ficas muito feliz por veres a alegria que aqueles miúdos têm de poder partilhar contigo 5 minutos, digamos até porque assim. Estamos a falar de realidades, isso acontece em Santa Maria, aconteceu, tu lembra-me agora do exemplo também da Graciosa, em que o rally tranca a ilha, ou seja, não se pode passar de um lado para o outro porque o rally abraça a ilha e, às vezes, e ninguém se chateia, as pessoas querem fazer parte da festa. E a gente não se pode esquecer que claro que nessas ilhas mais pequenas às vezes as pessoas podem pensar: ei pá, não vou estar incomodando, eu não vou lá e tal, mas a gente não se pode, pelo menos assim, faça um esforço para estar sempre disponível, mesmo que não seja o melhor momento. Às vezes há momentos que a gente quer estar um bocadinho sozinho, chateado com alguma coisa, eu tento sempre fazer um esforço, porque assim, eu já tive aquela idade e eu sabia o que era. Às vezes bastava cumprimentar. E na altura o Fernando Pérez, que era a referência quando cá vinha, 7 vezes ganhou 2 Açores Rally, era a nossa referência quando vinha aqui. Às vezes bastava só cumprimentar, falar contigo, poder ter uma fotografia. Aquilo não tinha. Sei perfeitamente isso. Aquilo não tinha uma diferença de 2 décadas. Aquilo não tinha explicação. E eu acredito que houve um miúdo, às vezes um pai, importa-se tirar uma fotografia. Claro que sim, sempre disponível, porque isso o que é que ele está sentindo? Eu já passei por aquilo. E a importância que aquilo depois tem. E criamos um adepto, criamos um fã com aquela fotografia que sem sombra de dúvidas vai guardar e vai se lembrar daquilo para o resto da sua vida, como eu também guardei muitas memórias dessas, e isso é muito bonito de ver. José Janela, tu vens de uma terra que tem pilotos de rallies e navegadores por metro quadrado, que não sei se há no resto do país da mesma forma. Essa abordagem é costumeira. Tu representas a tua terra também, fazes questão disso já há muitos anos. Mas de facto essa exposição é muito engraçada de se viver. Não se sente tanto, sou honesto. As pessoas gostam do automobilismo, simpatizam connosco, mas realmente não há aquele sentimento de paixão a sério como há aqui. Nós aqui sentimos mesmo que somos super bem tratados, acarinhados. As expressões que as pessoas põem quando olham para nós, por vezes até faz-nos sentir que parecemos extraterrestres que vamos ali, mas não, somos normais. Mas nota-se que aqui realmente o açoriano é apaixonado, e na Terceira e na Santa Maria, que também já senti o que o Luís falou, são fantásticos, e só temos que estar felizes e estar disponíveis para partilhar com eles todos os momentos possíveis. E agora, objetivos para este 24º Alemar Rally TAC? Ali o Luís já te disse que é para ganhar o Rally, não é? É para ganhar o Rally.
Isso assumo inteiramente, com respeito. Eu costumo dizer que o meu adversário é o relógio, mas a intenção, e sabendo do valor de toda a equipa e do valor do Luís, olhando para o historial, a minha missão também é sempre, com estas condições, temos que assumir a vitória, conscientes do valor dos nossos adversários, com respeito, e esperamos, e espero eu também estar ao meu melhor nível, também que o Luís esteja ao melhor nível dele, que só assim é que a gente consegue ganhar aos nossos adversários, e se perdermos para eles, só temos só os parabéns. Vamos dar o nosso melhor, e se prometemos, vamos tentar ser super eficazes, e depois seja o que Deus quiser. Luís, diz lá isso com essa firmeza toda, como o José Janela acabou de dizer, mas é de facto o objetivo, é para isso que vocês estão a correr. Sim. E é para isso que o Team Alemar tem 2 carros na estrada para os melhores resultados possíveis. O objetivo do Team Alemar é sempre esse, sempre tem todas as competições na luta pela vitória, e esse é o objetivo. Há depois uma grande diferença entre o objetivo e a concretização do objetivo. As coisas nem sempre às vezes correm como nós queremos. Nós trabalhamos e preparamos as provas todas sempre com o objetivo de estar na luta pela vitória e vencer, mas as coisas nem sempre correm como nós queremos, e nós não controlamos tudo. Às vezes pensamos para aligerar um bocadinho, tenho que ficar com a voz Jorge Henriques. Senão realmente ele vai ter uma desculpa grande. Claro que há aqui sempre várias condicionantes. O campeonato é muito competitivo, temos vindo a ver, já nos últimos anos foi, portanto todos os pilotos estão cá para lutar pela vitória, especialmente os 3 da frente. Eu relembro sempre isto, e às vezes as pessoas parece que se esquecem, mas as 3 viaturas principais, não desmerecendo naturalmente o carro do Bruno, é um Rally 2 R5, mas de uma geração anterior, estes 3 carros estão ao nível dos melhores carros do mundo da categoria, portanto têm as mesmas peças, são fabricados no mesmo sítio, são os mesmos engenheiros que mandam os mesmos e-mails com as mesmas indicações, e as coisas são mesmo assim. Exatamente. Por isso, todos os carros são competitivos, estão a lutar pela vitória, os pilotos também são bons, têm mostrado um ritmo também muito parecido. De nós 3, o que se calhar tem menos experiência neste caso é o Pedro, mas tem contrariado isso, tem evoluído de forma rápida, tem tido condições para o fazer também tem mostrado que está cá para lutar pelas vitórias e há que contar com ele. Portanto, acho que está tudo reunido outra vez para ser um bom rally. Claro que no meu caso específico há aqui esse handicap são muitos anos, são quase 10 anos a correr com o Jorge Henriques. Em 10 anos, se calhar quase 10, acho que é a primeira vez em que ele quase falha. Mas pronto, faz parte, é uma adaptação. Ele infelizmente não pôde estar presente nesta prova, e conto aqui com a experiência e com a sabedoria aqui do José para me ajudar, porque como eu costumo dizer, eu saber não ocupa espaço, ainda tenho muito para aprender com ele e com muitos outros, portanto é uma mais-valia, e do qual quero aproveitar para agradecer a ele o facto de se ter disponibilizado de uma forma tão rápida. Como é que foi? Ele estava a entrar para o trabalho e tu viste, olha, é isto mesmo que eu preciso. Estás brincando, mas foi mesmo assim. Isso sempre já me disseste. E portanto, o Hugo, eu já tinha feito um rally com o Hugo, fiz um rally em Madeira, portanto é mais fácil quando tu já tens uma referência, e o Hugo estava disponível para esta corrida, então combinámos ser ele a substituir o Jorge aqui neste rally. Infelizmente o Hugo no domingo à noite manda uma mensagem a dizer que não estava a sentir bem, que estava com uma pneumonia, e que não lhe permitiram viajar, tinha que ficar sob vigília, não sei, 48 horas. Isso foi domingo à meia-noite, cá, 1h lá, eu não ia ligar ninguém à 1h, então tive que esperar para segunda-feira para tentar ver. E naquele momento, é a semana do rally, não é fácil. A semana antes tinha havido Castelo Branco, ou seja, todos os pilotos têm a sua vida orientada, organizada, já tinham estado uma semana fora, tentar contactar pilotos navegadores na segunda-feira para estarem disponíveis não é fácil. Foi tanto que eu abri a lista de Castelo Branco e comecei a ver se me lembrava, porque depois sobre aquele stress tudo parece que às vezes te esqueces. E ao abrir o Facebook para ver se ia à página do Rally de Castelo Branco para ver os navegadores, aparece-me o José a dizer bom dia de regresso ao trabalho. E eu, trabalho fora do carro. E disse, olha, já se calhar já não vai trabalhar. E ainda estava dentro do avião ali para aqui, mandei-lhe uma mensagem e disse, José, olha, preciso da tua ajuda, é uma missão quase impossível, vê lá se me consegues ajudar e quando aterrar já te ligo. E foi mesmo assim, e agradeço-lhe bastante aqui a disponibilidade dele e a prontidão a vir cá me dar uma grande ajuda. In extremis, José Janela, para vir navegar o Luís Miguel Rego no 24º Alemar Rally TAC. Bruno, aquele degrauzinho do pódio é sempre complicado de atingir, mas naturalmente que tens um objetivo próprio, naturalmente, que é ir melhorando cada vez mais a tua prestação em asfalto. Esse penso que passa também por aí, esta participação na primeira prova neste
este tipo de piso. Sim, passa por aí completamente. Em relação ao Luís e os outros pilotos da frente, ainda estou em fase de formação, por assim dizer. Por isso o objetivo é sempre melhorar o que fiz no ano passado. Eu tenho umas contas para fazer aí dos rallies do ano passado Com o Filipe Pires. com o Filipe Pires, que está-me a gostar que ele ganhe um rally por 2 décimas eu de período, e eu vou tentar ao máximo que não seja nem por 8 nem por 2, e eu quero ficar à frente dele. E ou isso acontecer, vou reduzir mais o tempo hoje da frente, e o objetivo é esse. Aí sempre reduzindo a margem, porque o meu ponto de referência é eles à frente, e esse é o tempo que perdi para eles no ano passado, e o objetivo é reduzir essa margem para quanto mais depressa possível estar ao pé deles. Isto tem acontecido nos tempos relativos de passagem para passagem, ou seja, a margem vai ficando mais curta? Todos os rallies eu tenho conseguido reduzir a margem, e esse é como objetivo. Eu não gosto, no desporto, eu não gosto de meter fasquia a uma altura que eu não chego lá, e então meter sempre fasquia a uma altura que eu possa lá atingir, passei alegre, por assim dizer, e todos os rallies têm reduzido a margem para eles, por isso o saldo tem sido sempre positivo. Como é que é o ambiente lá na frente? Toda a gente vai vendo como é que estas coisas se passam nos parques de assistência, depois vem, infelizmente, ou seja, as tradicionais entregas de troféus é uma coisa que ainda não foi retomada da mesma forma, tem-se optado em quase todas as ilhas por entregar os prémios no final do rally, portanto, se calhar há ali alguns momentos de convívio que se perdem, mas são equipas adversárias em que as pessoas se dão bem todas umas com as outras. Como é que explica-me também um bocadinho isso? Sim, isso cada um com o seu feitio, mas cada um com o seu feitio, e sinceramente há uns que são diferentes dos outros, e até podem demonstrar uma imagem que até não são na realidade. E por causa disso, infelizmente, acontece nos rallies, porque eu já fiz diversos desportos, e uma coisa é quando a gente está a competir e outra coisa é quando a gente não está a competir. Exatamente. E infelizmente não é bem assim, mas é o que acontece. Cristiano, a tua função vai ser precisamente ajudar o Bruno nessa melhoria crescente que ele quer que aconteça. Já percebeste que da terra para o asfalto há diferenças na atitude dele ou na abordagem dele? Ainda não estão a fazer com o carro de competição, mas conseguiste perceber isso? Sim, aqui a minha ideia também foi tentar perceber um carro desta categoria, apesar de ser um carro que não é um Rally 2 como são, e falaste bem, os da frente, é um R5 Evo, mas é um carro já bastante evoluído no que diz respeito aos carros que eu já tinha andado, apesar de ter andado no carro de João Vinha. É um Mitsubishi, é um carro muitíssimo bem preparado, está caríssimo em termos com caixas sequenciais, diferenciais eletrónicos e tudo aquilo, tem tudo de bom, só que depois este carro tem uma ou duas coisas melhores que fazem com que o carro seja melhor. É a travagem, é a suspensão, é a ciclística, é diferente. O motor, vamos dizer que se calhar provavelmente o Mitsubishi está terá mais ponta, mas depois este carro é impressionante, é a travar e a curvar. Dizendo que ele está, é a primeira vez que, ao fim de tantos anos eu queria andar de grupo ano, a primeira vez que eu fui a a primeira conclusão que cheguei é andei tão bom enganado. Porque tudo aquilo que era difícil de fazer no grupo ano ali era fácil. Exatamente. Porque é precisamente por causa disso, é a distribuição do peso, é a aceleração, a travagem, a facilidade de instrução, realmente às vezes chegas à conclusão que é assim, os anos que eu perdi, que se calhar podia já ter evoluído mais, andar de grupo, são fases e tem que ser, claro, assim lógico, mesmo, mas realmente a diferença dos carros é de tal forma grande que a tua própria evolução também acaba por ser muito mais rápida. E aqui é uma adaptação, como eu estava a dizer, no caso deste carro desta categoria, já tinha andado a testar em asfalto com o Paulo Antunes, num Skoda, mas depois também não se tem a percepção do que é este carro na terra, que foi o primeiro rally que fiz terra da R5 com o Bruno. Obviamente que impressionou, não é? Impressionou pela positiva, nas capacidades que o carro tem, e agora em asfalto, porque também só foram umas voltinhas a testar e saber como é que o carro se comporta em asfalto, e o carro é fabuloso, é fabuloso. Muito bem, meus senhores, nós já vamos um bocadinho para lá da hora. Se fosse no rally já estávamos um bocadinho, já tínhamos penalizar. 30 segundos reais de penalização, mas isto, claro que temos aqui uma margem de manobra. Queria-vos deixar o microfone à disposição para cada um de per si, representando o time Alemar, e foi por isso também que aqui estiveram, para deixar uma mensagem essencialmente para o público, para quem vai assistir à prova.
da forma que quiserem, apelando a que o público se porte bem, apelando a que o público vos aplauda muito e certamente que esperançados no melhor resultado possível. Vamos começar aqui pelo Luís. Sabemos que os ralis na terceira é uma festa e junta sempre muita gente. Por geral apoiam sempre todos. O que eles gostam é de ver carros a passar. Que os adeptos dos ralis não são como o futebol, não há clubistas, são adeptos. Todos gostam é de ver os carros passar. A única coisa que peço é que que vejam em segurança e não corram riscos, porque dessa forma protegem-se a eles e a nós também. Sr. Janela. O Luís já tirou as palavras todas. Só vou agradecer aos terceirenses e a todos os açorianos pela maneira como sempre me trataram ao longo destes anos e certamente vão sempre tratar bem, e que vejam o rally em segurança e se divirtam e façam a festa do rally, porque realmente nós também vamos tentar contribuir com isso. Hashtag o melhor desporto do mundo. Exatamente. Cristiano. E eu seguindo aqui as palavras um bocadinho do José Janela, é mesmo isso, é agradecer também às pessoas daqui da Ilha Terceira e também de São Miguel, e com a oportunidade que vou ter até ao final do campeonato de passar em outras ilhas. Exato. Agradecer-lhes a hospitalidade e a parte carinhosa e de que tanto gostam deste desporto, que eu também gosto muito, como nós 4 que estamos aqui. Nós, 4 não, nós 6, acho eu. Não é? E aí também, pronto, dizer para os adeptos aparecerem em força, porque nós também estamos à espera deles. Não é? Muito bem. Bruno Amaral. Acho que já foi tudo dito aqui em relação ao que era para dizer, mas de facto é dar os parabéns ao pessoal da Teixeira, porque fazem uma festa e os rallies é a prova disso, e que apoiam o Team Alemar, que o Team Alemar já há muitos anos é que sustenta as provas, por isso acho que é merecido valor. Muito bem, foram as palavras dos nossos convidados deste especial Rally número 3. Estamos a 48 horas, 49, 50 horas da partida para o 24º Alemar Rally TAC. A prova vai para a estrada só na sexta-feira, mas já amanhã, quem quiser ter a curiosidade, amanhã pelas 9 da manhã as equipas vão concentrar-se no maior número possível para uma ação de sensibilização ambiental aqui em frente no Monte Brasil, uma coisinha curta, um pequeno trilho para dar também passar também a mensagem de que a sustentabilidade ambiental é possível num desporto em que andam carros movidos a combustível fóssil, mas tudo o resto à volta é possível de se minimizar em termos de pegada ecológica. É isso que vai ser explicado pelo Hélder Xavier, que ontem deu uma voltinha de carro, foi com o Bruno Amaral, teve a oportunidade de já experimentar o que é que são as emoções de um carro de rally. Depois, pelas 18 horas, no Parque Multissetorial da Ilha Terceira vão ser verificadas as viaturas já depois dos documentos estarem todos em ordem para que os carros possam lá passar. Pelas 21h30 os carros vão estar na Rua de São João, ainda com iluminação de São João, precisamente na rua que dá nome à festa, é lá que os carros vão estar. Foi feito o pedido do favor da Câmara de Angra, naturalmente, acender a iluminação, e penso que vamos ter um cenário para que pilotos e equipas possam já conviver um bocadinho com o público. E depois na sexta, a partir das 9, shakedown, também ali junto ao Parque Industrial de Angra do Heroísmo. Depois então já pelas 20 é que vai ser mesmo a doer, com o cronómetro a contar, mas a contar para a classificação, porque no shakedown também há tempos, mas eles são apenas indicativos. De qualquer forma, tudo isso fará parte de uma realidade que o Rádio Clube de Angra vos vem trazendo desde segunda-feira. Amanhã ainda vamos ter outro especial rally, vão estar aqui os líderes do Campeonato dos Açores de Rallys, os irmãos Ruben e Estevão Rodrigues, e também um super adepto que vem da Madeira, o Fábio Marçal. Não sei se o conhecem, é um rapaz que costuma andar aí com uma bandeira da Madeira e uma garrafa de poncha dentro da mochila. Ele vai estar aqui para nos contar as suas aventuras por esses rallies terra fora. Foi um gosto ter aqui o Luís Miguel Rego, o José Janela, o Cristiano Queiroga e o Bruno Amaral. As duas equipas do Team Alemar foram elas que compuseram o painel de convidados deste especial Rally número 3. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo, tive hoje a honrosa companhia da Mena Santos, que esteve aqui a assistir-me tecnicamente, porque eu sinceramente percebo de rallies. O Ricardo Oliveira esteve a fotografar-nos, portanto nós estamos aqui muito bem acompanhados, mas dizia eu que percebo de rallies, mas desta mesa não me entendo lá muito bem com ela. Seja como for, amanhã o Jorge Silva já cá estará com os nossos convidados, e não se esqueçam que o Rádio Clube de Angra fala de rallies da mesma forma como falou de touros e de festas nas São Joaninas, é sempre com a mesma paixão, e desde 1978 que esta casa faz isso mesmo. Vemo-nos então na estrada e acompanhem a reportagem do Rádio Clube de Angra. Vamos ter no fim de semana 24º Alemar Rally TAC. Até já.